Ei pessoal, bem-vindos aí então à nossa terceira aula de AutoCAD para a disciplina de desenho e projeto para computador. Na última aula a gente viu o comando linha, algumas formas de acessar o desenho, de deletar, de movimentar aí a nossa tela. E hoje a gente vai fazer um desenho com dimensões, né? Porque se a gente usar os comandos e não ter dimensões, a gente está fazendo um rascunho, não está fazendo um projeto que pode ser reproduzido. A gente vai usar essa figura base que vocês conseguem ver aí na tela, essa que está com todas as cotas, as dimensões. É um desenho que a gente pode ver como se fosse uma planta baixa para quem está na área de construção civil, ou ainda como se fosse uma vista frontal de uma peça mecânica. Então, a gente vai usar aí novamente a ferramenta linha, que fica na aba Home, aqui no grupo Draw. A gente vai pegar a linha pelo ícone, clica aqui na linha. A gente precisa especificar o primeiro ponto, como se fosse nosso ponto 00, então, quando a gente clica na tela especificando algum ponto qualquer. Para quem não está com o ortogonal ligado, lembrando aí atalho F8 ou clicando na tela aqui no canto inferior. Então, a gente não quer que a linha fique solta, já que a gente está fazendo um desenho que é completamente ortogonal. Então, a gente deixa o comando F8 ligado. A gente pode observar na barra de ferramentas que aparece aqui o comando ativo Ortho On. E como é que a gente vai desenhar, então, reproduzir essa peça que está aparecendo na tela? O nosso mouse, né, esse cursor aí, ele funciona como um direcionador do nosso desenho. Depois a gente vai mais para frente, vai aprender a desenhar pelo sistema de coordenadas, mas para vocês criarem um pouquinho de habilidade no AutoCAD primeiro, a gente clica aqui na tela e a gente vai direcionar o traço para o lado que a gente quer que ele vá. Então, se a gente começar aqui pelo cantinho esquerdo, qual que é a primeira medida que a gente tem? Vamos começar jogando para cima. Então, se eu quero fazer essa parte aqui de 15,5 primeiro, pego o comando linha, clico na tela e eu vou jogar o meu mouse para cima, eu vou direcionar, então, o meu mouse para onde eu quero que ele vá. Então, jogo para cima e digito o valor, né, o tamanho dessa linha, que vai ser 15,15. E aí, se eu só digito o valor, vocês observem que o valor aparece aqui na minha linha de comando. Se eu só digitar o valor, o programa não vai executar aquilo que eu estou mandando. Então, eu preciso apertar a tecla Enter para que, então, o programa execute essa linha. Observem que está escrito 15,15 e a gente digitou 15,15. No AutoCAD, a vírgula funciona para separar coordenadas x e y. Se a gente está digitando valores com casas decimais, a gente sempre vai usar ponto. A gente vai observar isso aí mais para frente quando a gente fizer o desenho com coordenadas. Então, por enquanto, a gente vai usando o nosso próprio mouse e digita todos os valores com ponto. Então, a gente vai fazer a próxima medida, que é 10. Então, eu direciono o meu mouse agora para a direita, digito 10 e aperto a tecla Enter para, então, dar OK no comando. Continuando, agora a gente quer fazer, então, a linha que tem tamanho 5. Eu pego meu mouse e jogo para baixo, digito 5, Enter. Continuo o desenho, jogo meu mouse para a direita, digito 10, Enter. Jogo o mouse para cima, digito 15, Enter. Novamente para a direita, 10, Enter. Para baixo, 10, Enter. Para a direita, novamente, 10, Enter. Não tem essa cota, mas se a gente vai fazendo uma continha aí, 5, Enter, 10 novamente para a direita, 15 para baixo. Então, observem que a gente vai direcionando o mouse para a posição que a gente quer desenhar. Quero fazer para a esquerda, jogo o mouse para a esquerda e digito o valor 10, Enter.
novamente a gente vai fazer um número quebrado, né, com casas decimais. Então, atenção, tá com vírgula, mas a gente digita 20.15, Enter, então, para confirmar o comando. A gente tem, então, próximo 27.5, Enter. Jogo para cima novamente, 15.5, Enter. E para fechar, observem aí que para fechar, o AutoCAD a gente pode tanto fechar, que é a opção aqui que ele dá no comando linha, close, observem aí na barra de ferramentas, a gente pode clicar direto no close, e ao mesmo tempo o AutoCAD vai dar aí alguns itens auxiliares para a gente desenhar. Está aparecendo uns símbolozinhos verdes aí, no meu caso está aparecendo perpendicular, provavelmente um de vocês deve estar aparecendo endpoint. Então, eu vou utilizar aqui o comando da linha, que é o close, ou digito C, Enter, e ele vai fechar, então, aí o meu polígono. Beleza, a gente fez aqui, então, uma peça. Mas ela não está cotada, não está com as linhas de cota. E vocês vão falar, um desenho sem cota é inútil. É verdade, a gente não consegue reproduzir esse desenho. Então, para a gente cotar, inicialmente para a gente cotar, eu vou ensinar mais um comando aí importante, que é o objeto snap, que vai dar vai dar pontos auxiliares para a gente conseguir fazer o nosso desenho. Onde que isso fica? Na mesma linha aqui onde está o grid, inclusive vou desligar o meu que está ligado, então aqui no F7. Se a gente andar mais um pouquinho, a gente vê aí que a gente tem snap. O que é esse meu snap? Ele é o snap objeto que vai dar esses pontos aí de auxiliares para que a gente consiga desenhar. Se vocês clicarem na setinha, a gente vai aparecer aqui vários pontos auxiliares para a gente fazer o nosso desenho. Primeira coisa que a gente vai ver é esse item, se essa ferramenta ela está habilitada. Para ela estar habilitada, ela tem que estar azul, ou então a gente usa a tecla de atalho F3. Tá? Então, quando a gente clica nela, observe na linha de comando, se ela ficar branca, né, não ficar azul, ela fica snap off. Se a gente clica de novo, ela fica azul e a gente tem snap on. A gente pode acessar aqui por uma janela de atalho que abre automaticamente, ou então a gente vai clicar aqui na configuração do objeto snap. Então, é só clicar, vai abrir uma janela, onde a gente consegue, então, selecionar alguns pontos auxiliares para o nosso desenho. Se a gente clicar aqui no endpoint, que é o ponto final, quer dizer então que o AutoCAD vai acender essa luzinha verde para que a gente consiga pegar nos pontos finais dos elementos. O triângulo, então, midpoint, ponto do meio. Centro, que é o centro, então, de círculos, que a gente usa bastante quando tem círculos desenhados. Nós, quando a gente tem pontos, né, quando vai configurar algum GPS, algum desenho de coordenadas geográficas, a gente usa bastante nós, são pontinhos no desenho. Quadrante também, quando a gente também tem círculos, que também é uma ferramenta interessante. Interseção, quando a gente tem o cruzamento de duas linhas. Extensão, a extensão das linhas. Interseção entre planos, entre linhas também. Perpendicular, tangente também de círculo. Nearest, que é próximo aí a duas linhas, e esses outros comandos que a gente tem todos. Que a gente pode, quando vocês forem configurar o snap de vocês, vou pedir então para a gente deixar ligado endpoint, midpoint, center, node a gente pode deixar ligado, quadrante, interseção não, extensão não, insertion não, perpendicular sim. Os demais a gente pode deixar desmarcado. Depois de configurar essa tela, é só a gente dar OK. Lembrando que o comando tem que estar ativo, né? Se o snap estiver desligado, não adianta nada a gente ter selecionado tudo isso. Para selecionar de forma mais rápida, mais veloz, a gente também pode só acessar aqui e clicar, então, na ferramenta auxiliar que a gente quer utilizar.
Então, depois de estar com o Snap configurado, a gente consegue, então, colocar cotas, colocar medidas no nosso desenho de uma forma mais rápida e também desenhar também de uma forma mais ágil. Então, para colocar a cota, a gente vem aqui, a gente tem essa aba, né? A gente está no Home agora, a gente vai na aba Annotate e a gente vem aqui em Dimensions. E a gente vai usar justamente a ferramenta Dimension. A gente tem vários tipos de ferramentas, se vai ser linear, se vai ser alinhado, se vai ser angular, arco, raio, diâmetro. E inicialmente a gente vai usar essa primeira, que é o linear, que já está aí na tela, no default aí da tela de vocês. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar, então, aqui agora, a gente tem esse auxílio aqui do Snap. Então, a gente observa que quando eu vou, né, o comando Dimension linear está ativo, tá? Se a gente quiser sair do comando, a gente dá ESC. Então, a gente está aqui com o comando ativo linear. Com o botão esquerdo, vocês vão clicar, então, no endpoint dessas linhas. E aí eu tenho, então, a cota que vai ser desenhada. A gente joga ela aqui para cima, né, como referência. E aí, uma dica para vocês, gente. A gente pode utilizar a tecla Enter para voltar no comando anterior. Então, aperto o Enter e, novamente, observem aqui na minha linha de comandos que o comando Dimension linear está ativo novamente. E aí, eu clico de novo no endpoint da linha e vou deixar ela paralela à minha cota anterior. Clico em Enter novamente nas duas endpoints, né, nos pontos finais aí, e continuo cotando a minha peça. E vocês vão me dizer, eu só consigo saber as dimensões da peça se eu usar cota. Não necessariamente. E a gente também não consegue usar apenas a cota nessa aba aqui do Annotate no grupo Dimensions. Se a gente voltar aqui no Home, na aba Home, que é a que a gente mais utiliza, a gente tem aqui também um grupo Annotation e observem que a gente tem aqui o comando linear. Então, se eu tenho o comando linear, a gente pode acessar ele diretamente aqui. Vamos só terminar de cotar, né? Vão dando Enter aqui para poder cotar todas as laterais aqui da nossa peça. Então, a gente sempre dá Enter, volta no comando anterior. Deu um erro aí na dimensão do desenho. Façam certo, hein, pessoal? Beleza, a gente consegue cotar toda a peça. Para deletar, gente, uma cota, funciona como deleta uma linha. Quero deletar essa cota, seleciono, deleto. Seleciono, aperto a tecla Delete. Então, para eu saber a medida, eu não preciso necessariamente cotar a minha peça. Aqui também na minha aba Home, eu tenho o grupo Utilities. E eu tenho aqui umas ferramentas de dimensões, que eu tenho aqui a distância, o raio, o ângulo, a área e o volume. É realmente como se a gente tivesse uma régua e medisse aqui para saber a dimensão daquilo que eu fiz. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, então, o comando Distance, que eu vou saber, então, a distância de duas linhas. E aí, olha só, observem que o cursor já tem até uma interrogação, porque eu vou, na verdade, descobrir qual que é a dimensão dessa minha linha. Então, eu clico aqui na linha, né, no nó ou no endpoint, no próximo endpoint, e observem aqui, então, que vai aparecer para mim na tela qual que é, então, a dimensão da minha linha, que tem 14,36. Tá, gente? Então, dá Enter. Se a gente dá Enter, a gente pode, então, ter a dimensão de outra medida aqui, Enter 10. Tá? Então, eu posso utilizar aí o comando Distance para poder saber a dimensão dos meus elementos, não necessariamente cotando, tá? Está disponível para vocês o primeiro exercício para vocês praticarem aí, algumas dessas figuras, praticarem o comando linha e também configurarem o Snap aí para poder facilitar esse desenho. Essa foi então mais uma aula.
nossa terceira aula. E na próxima aí a gente vai aprender a fazer objetos circulares. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, é só entrar em contato.